Boa noite, irmãos. Muito oportuna essa música, esse hino, esse cântico. Destruirei exércitos, porque é isso que vai acontecer hoje aqui, profeticamente. Estamos estudando o livro de Apocalipse, já estamos chegando ao fim. Semana que vem já estaremos adentrando o capítulo 20. Aí restará apenas 20, 21 e 22. E grandes conteúdos de consumação, que é o assunto do livro, consumação. E revela uma pessoa, Jesus Cristo. E aqui no capítulo 19, dos versos 11 a 21, Apocalipse 19, 11 a 21, nós estamos estudando o evento máximo da história da humanidade. Estamos estudando o clímax da história. God bless you. O clímax da história. O evento mais importante da história da humanidade, que é o retorno de Jesus Cristo, o Deus que tabernaculou entre nós, que se tornou homem e que veio para desfazer as obras do diabo e tudo aquilo que vem acontecendo de ruim, de nefasto, desde a mordida naquele fruto, lá no Éden vegetal, há muitos anos atrás. Desde que o homem comeu o fruto proibido, o pequi, né? Lá no... O pastor Geraldo acho que é o pequi, né? E vamos dar uma lida em Apocalipse 19, sendo que na semana passada nós já estudamos dos versículos 11 a 16, que falam do conquistador. O conquistador é Jesus Cristo. Apocalipse 19, 10 diz que o âmago, o cerne, o core, o centro, o alvo, o objetivo, o final da profecia, de todas as escrituras, deste livro em particular, é falar de Jesus Cristo. Apocalipse 19, 10. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Todo conteúdo escriturístico, todo conteúdo profético, todo conteúdo tipológico, todo conteúdo das escrituras apontam para uma pessoa, revelam uma pessoa, Jesus Cristo. O Deus que se fez homem, aquele que veio desfazer o nó cego que nós criamos. E nos versículos de 11 a 16, nós vemos uma clara descrição de Jesus Cristo, o conquistador, aquele que veio para vencer. E hoje estudaremos dos versículos 17 a 21, que fala dos conquistados, daqueles que serão vencidos pelo conquistador. Pois contigo saltarei muralhas, pois contigo eu venço, eu esmago exércitos. É o que ele vai fazer aqui. E, já que nós vamos reler o texto, os irmãos observem novamente, de 11 a 16, que a descrição da pessoa de Jesus Cristo é clara, ela é inequívoca, né? Não tem como errar, não tem como se equivocar. Aqui não se fala de Brahma, não se fala de Krishna, não fala de Confúcio, não fala de Buda, não fala de Maomé, fala de Jesus Cristo. Só ele tem os atributos, as características, as qualidades e os títulos que se descrevem. Ele é aquele que é pré-eterno, tem um nome qual ninguém conhece. Ele é aquele que é o verbo de Deus que habitou entre nós na sua primeira vinda, e é aquele que era, que é e que há de vir e vai vencer na sua segunda vinda. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vamos à leitura. Apocalipse 19, de 11 a 21. De 11 a 16, o conquistador. De 17 a 21, os conquistados. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Ó nós aí, conforme, conforme descrito lá em Apocalipse 19, de 7 e 8. Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, que são as obras de justiça dos santos. Verso 8. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Um governo inflexível. Os homens vão ser obrigados a obedecer à regra de Cristo. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. É bonita essa expressão. Né? O lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. O Isaac gostou muito do nome. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre, o puros tous autols. Os restantes, puros vem de pirê, né? Pirê, purê, pira, fogo. É o puros tous autols. Estudar isso é legal. Nós vamos estudar brevemente. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Esse é o evento máximo da história da humanidade. É o clímax da tribulação. É o clímax do tempo de angústia de Jacó. É a hora que Deus falou assim: pois é, besta, pois é, nações, pois é, mulher, a grande Babilônia. Vocês já aprontaram, né? Estão satisfeitos? Agora chegou a hora. A ira de Deus foi satisfeita com o derramar das 7 bacias ou taças de boca larga. Conforme nós vimos no grego, elas alcançaram o seu objetivo: satisfazer a justiça inflexível, a santidade de Deus. Ela foi satisfeita com o derramar da ira do Deus Todo-Poderoso contra a rebelião acumulada da humanidade. Então, uma vez que a justiça e a santidade de Deus estão satisfeitas, né? Uma vez que a multa foi paga, né? Uma vez que foram atendidos os requisitos exigidos pela justiça divina, agora Cristo está liberado. Ele agora tem a oportunidade de vir fazer a sua reintegração de posse. Vir
pegar o que é dele. Mas como nós vamos ver, os usurpadores, a besta, o falso profeta e seus exércitos, não estão a fim de entregar coisa assim de mão pejada, não. Eles estão reunidos, congregados, para pelejarem, né? Polemarem, né? Polemos, para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Acho que foi no último domingo que você leu a respeito dos dois leprosos. Leprosos. Pois é. Isso tem a ver também com o nosso assunto hoje. A musiquinha que nós cantamos, né? Pois contigo saltarei e também destruirei exércitos. É o que vai acontecer aqui. Os irmãos leram comigo. Exércitos serão destruídos. Exércitos do planeta inteiro. Do mundo inteiro. Satanás vai arregimentar os exércitos do mundo inteirinho para tentar impedir que Jesus Cristo... Ele sabe até onde Jesus vai colocar os pés. Ele viu o dia que Zacarias balançou a canetinha para escrever aquele versículo, ele estava olhando. Ele foi o primeiro a ler esse versículo depois, junto com Zacarias. Ahá! Então é no Monte das Oliveiras que ele vai pisar, né? Então é para lá que eu vou levar meus exércitos. A gente leu isso, estudamos isso em Apocalipse. Ele vai congregar os exércitos do planeta inteirinho lá na Palestina. Os 200 quilômetros de comprimento da Palestina de norte a sul vão estar forrados de exércitos. Exércitos estacionados por todos os lados, principalmente contra Jerusalém. Mas o interessante, porque contigo saltarei muralhas e destruirei exércitos, que nós lemos em diversas passagens da Bíblia a respeito das lutas e das guerras em que Israel se metia, né? Que Deus estava ali sempre lutando a favor de Israel. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Ele fez uma... Deus não volta atrás do que ele fala de jeito nenhum. Ele fez essa promessa para Abraão, então ele tem um compromisso com essa nação. Não adianta, aconteça o que acontecer, Deus nunca, jamais, de modo algum, vai abandonar Israel. Ele falou, se as leis fixas do universo parar de funcionar, eu abandono. Apaga o sol aí que eu abandono. Os planetas param de fazer os movimentos aí que eu abandono Israel. Se você conseguir medir o universo, né? Está lá em Isaías. Então Deus, ele protege Israel de uma maneira sobrenatural, especial e sobrenatural, tal qual alguém protege os seus olhos quando algo vem contra eles, que a menina dos olhos de Deus é Israel, porque ele sabe que existe um ataque maciço das hostes do inferno contra essa nação. Porque é através dessa nação que ele cumpre os seus desígnios e propósitos. Então, se Satanás conseguir anular Israel, indiretamente ele anula Deus. Mas ele nunca vai conseguir anular Israel, porque Israel, Deus zela por Israel. E tem muitas passagens na Bíblia, nós vamos citar umas 3 aqui, em que a gente vê Deus lutando as guerras de Israel. Deus lutando as guerras de Israel. E sempre que Deus se manifestava para lutar a favor de Israel, a reação dos inimigos era de pânico e confusão. Eu estava lá no domingo passado na rua Serburgo 242, às 10 e pouco da manhã, assistindo, ouvindo aquela pregação baixinha do pastor Geraldo. Ele fala baixinho, né? Ele fica entusiasmado, ele grita bastante. E ele falou a respeito daquela batalha, acho que está em 2 Reis. Oi? Pois é, 2 Reis 7. É porque os versículos que me interessam estão aqui no 5, no 7 e no 15. Os irmãos podem abrir comigo aí. Não vou nem repetir que foi a pregação da semana passada. Né? O povo passando fome. O povo passando fome. O Eliseu deu uma profecia. O capitão falou assim: nem que Deus abrir janela no céu, não vai vender pão barato do jeito que você está falando. Você vai ver, mas não vai comer.
A incredulidade atrapalha Deus de trabalhar na vida de quem quer que seja. Sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E em 2 Reis, eu estou querendo destacar é que sempre que Deus lutava as guerras de Israel, a favor de Israel, a reação dos inimigos era de pânico e confusão. Eu fico pensando, o que Deus faz, hein? Ele mexe na cabeça das pessoas, elas endoidam, não é? Porque é uma coisa assim, absurda. Por exemplo, no que o pastor pregou, né? Depois os irmãos podem ler todo o contexto, capítulos 6, 7. Mas os versículos que me interessam são os que destacam a reação dos inimigos. Pânico e confusão. Os 2 leprosos falaram, nós estamos com fome, se a gente voltar a gente morre, se a gente for lá para frente a gente morre, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Morreu. Vamos lá pedir esmola lá pro Ciro lá. Vamos lá pedir um prato de comida pros inimigos. Vocês devem bem. Eles chegam lá no que eles assuntam por detrás da moita. Não tinha ninguém. Eu até acho, eu penso que Deus deve ter usado o barulho dos leprosos chegando para criar sei lá o que na cabeça dos caras. Que esse cara deles endoidaram. Ao versículo 5 a 7. Levantaram-se ao anoitecer, os 2 leprosos, né, para se dirigirem ao arraial dos Ciros. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército. Era 2 leprosos, gente. 4, mexendo nas folhas, assuntando no meio das moitas, como diz lá na terra de alguém. De maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, e os eram mercenários, e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as tendas, os cavalos, os jumentos, e o arraial como estava, fugiram para salvar sua vida. Os caras são tão burros que fugir de cavalo é mais rápido. Eles largaram os cavalos, largaram tudo para trás. Foi um sentimento de pavor. Sim, e o que eu estou querendo destacar, eu vou ler esse texto mais 2 para depois chegar onde a gente quer. Observa que sempre que Deus luta a favor de Israel, ele faz isso com os inimigos de Israel, deixa os caras apavorados. E tem mais, lá no verso 15, eles queriam tanto ser mais rápido na fuga, que por fim eles fugiram pelado. Eles largaram as roupas para trás, para ficar mais leve. Não, a roupa de soldado naquela época costumava pesar, que tinha ferro, tinha um monte de coisa, né? Aqui no verso 15, o rei que não queria acreditar, falou, não, esses leprosos aí estão falando mentira, eles estão armando para nós, você vai chegar, nós vamos tocaia, né? No que eles foram assuntar também, foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Os caras foram correndo e largando a roupa, fugir pelado. Que pavor é esse, gente? Não, que mico! E as mulheres, quer dizer, se Cristo chega igual um general, todo pomposo, general... Esses aqui chegam envergonhados, apavorados, escondendo debaixo da saia da mãe, debaixo da mesa, atrás da porta. Que loucura! Em Juízes 7 também, segundo o Rei 7,15. Em Juízes também, um episódio muito conhecido do Gideão. 300 homens. Os exércitos lá dos... Nem lembro qual que era o povo aqui, inimigo. Os amalequitas. E os amalequitas eram um povo terrível, povo de guerra, povo especializado. Era um povo ninja. Era um povo guerreiro mesmo. Lê, pesquisa pra você ver. Era um povo... Vivia para guerrear. Eram guerreiros profissionais. Fugiram. Juízes 7, 22. O Gideão. Quebraram lá um monte de vaso de barro. E gritaram, espada pelo Senhor e por Gideão, os caras também racharam fora. Aqui em Juízes 7, 22. Lê todo o contexto depois, né? Ao soar das 300 trombetas,
o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zerá até Bet-sita, ao termo de Abel Meolá, acima de Tabate. Saíram correndo. Lê todo o contexto, eles saíram apavorados também, em pânico, confusão total. Em 2 Crônicas, também, 20, um episódio conhecido, Josafá manda. O cara vai lutar contra flecha, lança, com gaita, flauta doce barroca. O cara manda a banda na frente dos exércitos. Vai tocando aí, banda. Não é uma loucura? Mas não é uma loucura? Você com apito versus espada. O cara vê com a espada, você vem com apito. Com a gaita. O Marcelo lá, fono, tocando gaita. 2 Crônicas 20. 21 a 24. Para ler assim, um contextinho mais imediato, né? Acaba que eu fui parar em 1 Crônicas. 2 Crônicas 20, versos 21 a 24, que diz o seguinte: a situação é o Josafá, instruído pelos profetas de Deus, etc. Né? Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que vestidos, ainda ia com aquelas roupinhas de coral ainda, né? Já viu aqueles coral, aqueles roupão, aquelas beconas azul? Que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá. Era uma coligação. E foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se. Os caras começaram a se matar-se, a si mesmo se. Você falando desses povos amonitas. Não, hoje de manhã teve uma reportagem no 7 horas da manhã no Jornal Nacional. Eu achei bom dia. Falando de uma comunidade amonita na Palestina de 2.000 pessoas. E lá eles moram assim, tipo uma fazenda. E eles não tem luz, não tem internet, não tem celular, não tem rádio, não tem televisão. Eles não estão assim isolados. Assim, e mantém as mesmas tradições, mesma cultura do tempo de 2.500 anos atrás. Aí entrevistou vários deles. As crianças vão para a aula, os meninos, até 13 anos de idade. 13 anos, e depois de 13 anos vão aprender a cultura. E as meninas só pode até os 12 anos de idade. E depois aprender a cultura. Muito interessante, né? É tudo deles. Tudo é uma comunidade separada, não tem luz, não tem televisão, não tem celular, não tem rádio, não tem nada. Amonita. Desse povo antigo aqui. Então, quando Deus se manifestava na antiguidade a favor de Israel, a reação dos inimigos era isso aí que a gente viu: pânico, confusão, terror, etc. Da mesma forma, no final da tribulação, quando Cristo se manifestar, nós estamos vendo aqui que a besta, nós vamos entrar em todos os detalhes, ele vai fazer um banquete para as aves do céu, com a carne dos exércitos dos reis, que servem à besta. Oi? Eles terão toda equipamento militar, hein? Tudo, até tudo. Não, provavelmente Satanás não vai medir esforços, provavelmente. E em Zacarias 14:13, que fala desse dia, Zacarias 14 fala exatamente desse dia aqui em que Cristo se manifesta, né? Do dia da sua segunda vinda.
Quer ver? Tem até um versículo. Dá até vontade de ler o capítulo todo, né? Bom, aí, 14:1. O nosso versículo está lá no 13. Nós vamos do 1 aí, ó. Para mostrar o contexto. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Zacarias está falando para Israel. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Zacarias 14, capítulo inteirinho, tá, Rafa? E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus. Elaine, pastor Geraldo, casamento Rafael, Isaac e todos os outros com ele. E todos os santos com ele. Você está nessa, Elaine? No terceiro cavalo escuro. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Eu gosto desse versículo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará como uma planície de Geba a Rimon, de norte a sul, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até os lugares do rei. Habitarão nela e já não haverá maldição, e Jerusalém habitará segura. Isso vai ser a consequência, que nós vamos ver aqui o milênio. Né? Verso 13. Deus lutando contra os exércitos da besta. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Ele tá, porque aqui tem uma miscelânea de assuntos. As coisas imediatas, as coisas que vão acontecer logo depois, a consequência final que é lá no milênio. Então ele está retomando de novo aqui o assunto do verso 2. Ó, dele juntando todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Eu até vou ensinar isso domingo agora, se o Senhor permitir, lá no estudo Daniel, que a profecia, ela é uma palavra tão complicada que eu nem lembro. Ela vê os eventos que vão se desenrolar na história, tudo de uma ótica só. Isso é. Não perca domingo próximo agora, às 9 horas da manhã, na rua Acerburgo 242, o estúdio Daniel. Vai ser fantástico. Se os irmãos, né, deixar eu dar o estudo. Que ela começa a falar, quanto que é 2 mais 2, professor? Gosta de pegar no pé dele. Tá, mas... Voltemos ao nosso assunto. Ah, tá estudando. Boa aluna, tá tudo rabiscadinho, coloridinho. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando de pé, eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Vai dar um gosto ruim.
Se bem que não tem língua para sentir o gosto. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo. Cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas. Ó, a matéria-prima para fazer o templo e etc. Aí, ó. Ouro, prata e vestes em grande abundância. Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, não fala ali? Que as asas vão comer carne de tudo? Como esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. 200 quilômetros de arraial, ó, de norte a sul. Todas as nações acampadas e guerreando contra Jerusalém. Aí aparece o Senhor lá no céu, o olho, todo olho verá, acaba de ver Jesus e... Igual aquele filme, né, de ficção científica. Começa a desintegrar dentro da órbita do olho e eles começam a se matar. Já viu a formiga quando você arranca a anteninha dela? Você colocar uma na outra, elas se grudam. É tipo assim, os olhos começam a apodrecer, não sei quem está perto de mim, um começa a matar o outro. E isso vai acontecer no final da tribulação, igual foi na antiguidade. Eles vão primeiro ver o Senhor Jesus e vão, né, reconhecer, saber do que ele se trata e vão ficar tão apavorados e não vão mais enxergar a partir daquele momento que vai sair matando tudo que está próximo. Segura a mão de um, estou aqui pertinho de você, mas acaba matando porque não sabe se é aquele mesmo, não sabe. Assim como fora na antiguidade. Vai ser essa luta aqui que nós estamos lendo agora. Não, o fantástico de tudo é que nós estamos lendo um jornal que só vai ser publicado, se é que vai ser publicado, né? Seria publicado daqui a... Nossa, tem 13, né? Vamos dizer assim, teoricamente, daqui a 23 anos. Daqui a mais de 20 anos. Nós já sabemos o que vai acontecer lá no futuro. Bem-aventurado aquele que lê e ouve a palavra. Isso aqui... Hoje é profecia, um dia vai ser história, fato, isso vai acontecer. A gente tem o privilégio de saber como é que a coisa vai terminar. Você entra no cinema sabendo o final do filme. E por que que esses bobão vão com esse rapaz até o final da linha? Até esse ponto. O caráter da besta será ímpio e blasfemo. Nós estudamos Apocalipse 13, você lembra? As coisas que vai aprontar, vai magoar, vai falar, vai zombar, vai vilipendiar, vai blasfemar o Deus, os que habitam no céu, perseguir os santos, vai fazer e acontecer. Ímpio e blasfemo. Ele tem uma boca que fala blasfêmias, né? Isso fala em Apocalipse 13, fala em Daniel 7. Você estudou. Mas a sua personalidade será atraente e poderosa. Sendo culto e cheio de conhecimento humano. Eloquente orador. Lembra? A boca, blá blá, não falamos isso tudo. Hábil financista e diplomata. Além de ser um gênio militar e estrategista. Isso eu tirei de um comentário do Walworth, né, um dispensacionalista premilenista muito bom. Ele será a maior manifestação da excelência humana em uma pessoa. Tudo que o ser humano curte. Todo mundo no Facebook fala, a besta, curte. Todo mundo vai curtir a besta. Ele tem tudo que o ser humano natural aprecia. Inteligente. Lembra o Hitler? O Hitler era nesse estilo, um orador, tal. Ele catalisava as atenções das massas, né, dos povos, hipnotizava com seu discurso. Esse rapaz vai ser tipo ele, melhor ainda, mais ainda. Né? Ele será a manifestação da excelência humana em uma pessoa, 666, lembra? O máximo que Satanás consegue investir em um ser humano, mas nunca chega a ser um 7. E isso, Deus permite que isso aconteça por causa da recusa de Cristo. Eu vim em nome do Pai, não me recebeis. Se outro veio em seu próprio nome, é esse recebereis. João 5,43. E também porque essa é a operação do erro. Aquele nosso texto celebérrimo, famoso, de 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12, fala isso. Que Deus lhes manda a operação do erro.
com todos os sinais e prodígios de mentira, porque eles não deram crédito à verdade. Então agora Deus permite que alguém que sabe contar bem a mentira se apresente e as massas vão segui-lo. Vão ser hipnotizadas, seduzidas. Lembra o nosso estudamos isso? Seduzidas por ele. Os homens se sentirão orgulhosos de servi-lo, adorá-lo e lutar sob a sua bandeira. Eles estarão cheios de atração e segurança por causa da sua personalidade, que sintetiza tudo que a natureza humana aspira. Esse é o cara. Quem é semelhante à besta? A besta é o melhor que tá tendo, velho. É o cara. Quem é semelhante à besta? Não tem. Quem pode lutar contra ela? Impossível. É o melhor que tá tendo. Ao passo que a personalidade de Cristo, ao contrário da personalidade do anticristo, a personalidade de Cristo enoja e afronta o homem natural. Porque o homem natural, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele. Até nós que temos a nova natureza, mas tudo bem, Deus falou isso, mas eu vou fazer o trem do meu jeito. Aí quebra a cara. O anticristo, ele atende às aspirações da natureza caída, do velho homem, do homem natural. Cristo, ele afronta o homem natural. Nele não vimos beleza nem formosura. Era assim o mais desprezado dentre os homens. E aí, velho, quem que é esse cara que está acontecendo? Eu não conheço, não. Tipo assim, aquele colega que ama filme, é Jesus Cristo. O homem natural, pro homem natural, Jesus é aquele colega que ama filme. Não conheço esse cara, não. Não é meu amigo, nunca vi. Por quê? Porque o homem natural, ele é autossuficiente. E Cristo, ele exige, ele cobra dependência, entrega constante e contínua. Olha que afronta para o homem natural. Isso que Cristo fala em João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Você é um incompetente. Você é uma égua, um jumento, um burro. Você não tem capacidade de fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Não é que vocês fazem alguma coisa, não é que tem coisas que vocês conseguem fazer, vocês não conseguem fazer nada. Nada. E isso afronta o homem natural. O ser humano não gosta de ouvir isso. Ele acha que tem... Não, no fundo, todo mundo é uma boa pessoa, né? Faça a sua parte, que Deus te ajude. Não tem isso. Ninguém gosta de acreditar que nós somos tão desgraçados assim também, não. Teve aquele irmão que nos visitou em 1992, naqueles estudos que nós íamos lá na casa da Edna Mara, um que era cheio de marca de taco de hóquei. Ele tinha 500 cicatrizes no corpo. Ele jogava quetreque, saía deslizando um disquinho no gelo. Ele era mais... aqui não tem cicatriz. Ele era o disco. E uma vez ele me pegou de exemplo para ler esse trecho aqui. Como é que é? Alguém brincou outro dia no culto que tem crente que vai para o culto com a pá. Como é que é? A enxada se vai jogando pro outro. Opa, esse versículo é o certinho o defeito do irmão, né? É raro a gente dar ouvido ao Espírito e se apropriar. E o problema desses versículos aqui de Romanos 3, que fala da depravação humana. É uma mistura da amartiologia com a antropologia, né? Romanos é um livro fantástico. Nós vamos ter que estudar Romanos também na escola dominical, aqui em algum lugar. Romanos, Mateus, tem certos livros que eu não abro mão. Esses têm que ser estudados. Romanos é fantástico. Crente que não conhece Romanos não entende de Bíblia, não entende de doutrina básica. É um compêndio, é uma teologia sistemática condensada num livro só, Romano. Ele pega lá do problema, passa pela problemática, se aproxima da solucionática e entra na solução e ainda depois dá um plus com parênteses. E depois ainda um Googlezinho ali com lições práticas, né, que é o capítulo 13, 12 em diante.
Doutrina prática, exatamente. E quando nós ainda estamos aqui na problemática, né, longe ainda da solucionática, tem um trecho aqui que é Romanos 3, que descreve o ser humano caído na sua depravação. E esse pastor de Skin, ele falou o seguinte: irmão, quando você lê o texto na terceira pessoa, fica meio impessoal, assim, o Tiago, né, o Isaac, o Rafael, o João, o Zé, a Elaine, tem os pés rápidos para pecar, eu não, afinal de contas, eu não sou tão mal assim. Aí ele me pediu para ler em público esse trecho na primeira pessoa, eu fiquei chocado. Como está escrito, Romanos 3, verso 10 seguintes: eu não sou justo, não existe nem sequer um. Eu não entendo, eu não busco Deus. Eu me extraviei, eu me fiz um inútil, eu não faço bem. A minha garganta é um sepulcro aberto, a minha língua espirra veneno, veneno de víbora está nos meus lábios. A minha boca está cheia de maldição e de amargura. Os meus pés são velozes para derramar sangue. Oba, vamos pecar. Nos meus caminhos da destruição e miséria, eu desconheço o caminho da paz. Eu não tenho temor de Deus diante dos meus olhos. Essa é a situação do homem natural. E depois chega Cristo e fala: você é competente total. Sem mim você não faz nada. Sem mim você não faz nada. Ou seja, você depende de mim para tudo. Isso afronta o homem natural. Por isso que quando ele veio, eles os rejeitaram. Mas quando esse outro vier, eles vão lutar orgulhosos sob a sua bandeira. Chega lá no fim da tribulação, o bicho pegou com força, mas eles ainda estão lá agarrados com o cara. Tatuado. O nome do cara e o número dele aqui na testa, na mão. O rapaz lá, né? Ele gosta de fazer a saudação do César. De maneira que, quando Cristo aparecer no céu, e eis o céu aberto, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, vai ser um espetáculo monumental, evidentemente. Né? Monumental, fantástico. O céu se rasgando, Cristo, porta, aquele monte de gente vestido de branco acompanhando. É algo para meter medo nas pessoas, não, temor, respeito, alguma coisa assim. E ainda que evidentemente vai ter um assombro, né, uma surpresa, um susto inicial, né? Vão se assustar com aquela situação, porque a vinda de Cristo, por incrível que pareça, vai pegar os homens de surpresa. Eles vão estar ali tudo amontoado, brigando entre si. Aí de repente Cristo aparece, o céu se abre, aparece um cavalo branco. E eles, em vez de sentir medo, de sentir pavor, tudo ok? O áudio tá saindo lá, tá? Eu tô vendo o vermelhão ali, ó. Diz a Marluz na semana passada que sem um microfone era melhor. Mas, ainda que vai tomar um susto inicial, tá saindo lá no alto-falante? Ainda que vai ter uma surpresa, um susto, né, um assombro inicial, logo na sequência eles vão se encher de ódio e animosidade. Eles vão, do alto da sua prepotência e da sua presunção, sob a bandeira do anticristo, eles vão achar que conseguem vencer. Por isso, a besta e os seis da terra se congregam para pelejar contra aquele que se acha montado no cavalo. Se eles não achassem que ia ganhar, eles iam tentar? Tentar. Eles estão tão presunçosos, eles estão tão fascinados e seduzidos pela besta, não. Bichinho. A gente mata eles, derruba ele do cavalo aí, mata, assim que ele chegar aqui. Só que é o contrário. Aí, verso 17. Um anjo se põe em pé, verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde,
Reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Esse lance aqui do anjo estar em pé no sol, evidentemente, que não está lá na estrela de quinta grandeza, que fica a milhares de quilômetros de distância. Ele está meio que tampando o sol de alguma forma. Essa citação, esse episódio, esse evento, ele tem dois aspectos. Ele tem um aspecto figurado e um aspecto literal. Qual que é o aspecto figurado? Nós estamos lendo aí claramente o verso 17, né? Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz: vinde, blá blá blá, comer a ceia. Não, isso aí é assunto da semana passada. Hoje o nosso assunto é do 17. Até agora a gente estava fazendo o preâmbulo. Não, acabamos o preâmbulo. Agora começou a aula de hoje. Está valendo. O sentido figurado. Ele convoca as aves do céu. Anjo tem autoridade para convocar a ave do céu? Não. O que está sendo dito figuradamente aqui é que a sua autoridade é delegada por Cristo. Sua autoridade para convocar as aves do céu vem de Cristo e é delegada por Cristo, pois Cristo é o sol da justiça. Malaquias 4:2. Quando fala que o anjo está posto em pé do sol, figuradamente é isso que quer dizer. Mas também tem um aspecto literal. Nós acabamos de ler aqui, inclusive, em Zacarias 14. Zacarias 14, os irmãos acompanharam comigo a leitura de Zacarias 14? Que não vai ser dia nem noite, e blá blá blá, vai ficar meio esquisito, meio nublado. A dorminhoca ali está pedindo o texto novamente. Malaquias 4:2. Em Zacarias fala o seguinte, ó. Parará. Acontecerá, Zacarias 4:6 e 7. Naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Olha o sol tampado aí. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Isso é Zacarias 14:6 e 7. Quando você vai em Joel, Oséias, Daniel, Oséias, Joel. Daniel, Oséias, Joel. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Joel. Joel 2:31. Vai decorando, viu, Rafa? Daniel, Oséias, Joel, Amós. Joel. Daniel, Oséias, Joel. Joel 2:31 diz o seguinte. Observa que leia todo o contexto aí, ó. 14. Multidões. Aqui, ó. Observa todo o contexto é exato. O contexto de Joel 3 é exatamente o contexto de Apocalipse 19, de 11 a 21. A segunda vinda de Cristo, olha lá. Joel 3:1. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Aí vai lá no 12, ó. 10. Forjai espada das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. O Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, lembra lá do nosso Apocalipse 14, 15, 16? Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Lembra, Elaine? Lembra do Zacarias lá no Apocalipse 14? O lagar, a seara seca, esturricada. Como é que chama aqui? A plantação de uva podres,
explodir de podridão lá, né? Não tem mais fé, tá tudo seco. Seco, incredulidade. Pisai, porque o lagar está cheio. Ele pessoalmente pisa o lagar. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Vai observando os cataclismas cósmicos que estão profetizados. Nós lemos em Zacarias. Não é dia, não é noite, está frio, cadê o sol? Está sem luz. O sol e a lua estão escurecidos. Aí você vai lá em Mateus 24. E pega uma concordância, dá para os irmãos ir enfileirando, alinhando. Tem profecia desse tipo para tudo quanto é lado aí. É ótimo ler o Velho Testamento, principalmente os profetas, dessa ótica. Cristo caminhando em direção ao cumprimento de um objetivo final, que é reinar sobre Israel. Nossa, os profetas ficam fantásticos. Eu mesmo estou relendo esses livros aí, Isaías, esses livros profetas, tudo dessa ótica. Tá... Como você vê coisa que você não tinha visto antes, né? Aí é bom você comprar uma caixinha de giz de cera de 12 cores, tira o preto que não vai adiantar nada, nem o branco, sobram 10 cores, aí faça a sua legenda. Em Mateus 24, 29 e 30, que fala exatamente desse dia que está sendo falado em Apocalipse 19, o dia da segunda vinda universal, corporal, física e gloriosa de Jesus Cristo. No verso 29, aliás, olha o verso 28, porque vai ter um monte de... Satanás, ele é uma pessoa perseverante e operosa. Ele tenta levar o máximo de pessoas para o lago de fogo e para o inferno, que é a morada eterna dele. E para isso ele trabalha full time. Eu já falei isso no escudo de Satanás. Ele é incansável. Até o último instante da tribulação, ele vai ficar apresentando os falsos cristos dele. Os seus anticristos. Ah, tá ali, ó, no centro ali, tem um Jesus falando ali, enfim, né? Falando lá, com a voz torta lá, e vai lá. Não, Jesus está escondidinho ali no canto. Ops, Jesus está avisando aqui para os judeus. Presta atenção. Eu não vou ficar. Se eles falar assim, ele tá ali, ele tá colado, tá escondidinho ali, tá falando baixinho e todo. Agora, não acredita não. Eu vou aparecer assim, ó, para todo mundo ver. Aí os discípulos, mas onde é que é? Vocês querem saber onde é? Ô judeu, fique esperto. Verso 27. Né? É isso que eu estava falando aqui, ó. Verso 23. Então se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, verso 23 e seguintes. Sim. O espírito do anticristo já atua desde que a igreja começou. Sim. Mas Satanás vai multiplicar os esforços dele. Se possível, até os eleitos. O lugar onde mais se encontra falsos cristos e anticristos é no púlpito com Bíblia na mão. É o lugar onde rende mais dividendos. Ele vai ficar lá falando para budista? Lobo vestido de ovelha. Paulo avisou isso, todos os apóstolos, Pedro, Judas avisaram, ó, fique esperto. Tem uns que aparecem aí com um monte de mulher quase seminua falando que é Cristo aí na televisão, você nunca viu desse. Tem uns que são mais escrachados. Mas tem bobão que segue. Por incrível que pareça. Sim. Eu sigo esse tipo de site. Tem vários. Tem mídias. São. Eu fiquei assim. Eu mostrei para Lulu outro dia. Eu falei: caramba, Lulu. A gente fica naquela garagem com meia dúzia de cadeiras de plástico. O lugar do cara. Depois, se quiser, eu te mando o link.
fantástico, carpetado, ar-condicionado, púlpito fantástico, esse tapetão azul, cadeira colchoada, cabe nos 5.000 pessoas. E o cara falando claramente, eu sou o Cristo, eu sou o 666. E tem nego que aplaude de pé e gosta e segue. Tem bobão pra tudo. Incrível. Depois eu te mando o link, eu até sigo, eu visito o link desse cara. Pra ver. Não, o cara se intitula o capeta em pessoa. E tem nego que gosta e aplaude. Tem 5.000 membros. Não, tem os que se intitulam Cristo, tem os que se intitulam Anticristo, e eles todos têm ibope. Ele mistura tudo. Ele mistura tudo. Ele serve os dois. Mas de qualquer maneira, à medida que esse dia do Apocalipse 19 se aproxima, isso vai se acentuar. E Cristo falou, olha, ninguém seja enganado, porque eu estou avisando antes. Isso aqui foi escrito, Mateus, no ano, tem 1900 anos que está aí escrito, para quem quiser ler. Porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele está falando assim, de uma maneira pública e visível e universal, assim há de ser na vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Tchê! Tchê! Fez a conexão aí? Onde é que eu vou aparecer, gente? Onde é que está amontoando o bicho que gosta de cadáver? Onde é que está amontoando aquelas aves que comem carniça, gente morta? Vai para lá. É lá que eu vou estar. Aonde estiverem os abutres, o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Lá onde Cristo vai se encontrar com os exércitos da besta, já vai estar aquela urubuzada tudo ali. Igual, já assistiu aquele filme do Hitchcock? Celebérrimo, um clássico, os pássaros. Eles ficam tudo ali no fio. De alta tensão. Aquele monte de passarinho enfileirado, tudo ali. De butuca. Esperando a hora. Entendeu? Vai estar todo mundo. Os bichinhos abutres, os corvos, vai estar tudo ali, ó. Cristo está demorando e soltando mó rango. Só esperando de Cristo chegar e com a órbita de oi derretendo, língua derretendo. A palavra ceia é a mesma que está aqui, ó, para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias da boda do Cordeiro. A gente comendo filé mignon e os outros lá virando filé mignon. Virando filé mignon não, vai virar carne de terceira, né, de pescoço. Mas o que interessa, verso 29, ele me faz desviar do assunto. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, o anjo posto sobre o sol, no verso 17, tem dois aspectos. O figurado, por quê? Para ele ter uma autoridade de convocar as aves, essa autoridade tem que ser delegada por Cristo, que é o sol da justiça, Malaquias 4:2, viu, Elaine? 4:2. E também tem um aspecto literal, porque o anjo interfere nesse momento, Cristo chegando, as hostes bestiais reunidas e agrupadas, e o anjo interfere nesse momento para interferir nos poderes cósmicos, o sol, a lua, as estrelas, etc., para criar as características que estão profetizadas para esse dia. Zacarias 14, Joel 2, Malaquias, Mateus 24, blá 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 blá, Isaías não sei quanto. Entendeu? Esta cena horrível de aves fartando-se de carne humana é o supra-sumo, o extremo, é a cúspide, o píncaro da vergonha, é o máximo da vergonha, da ignomínia, né, da humilhação.
É a resposta de Deus à pergunta que foi repetida nos últimos 3 anos e meio. Lá no final da tribulação. Nos últimos 3 anos e meio só se ouviam 2 perguntas. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com a besta? Tem alguém aí que consegue vencer a besta? Aí o Messias do Deus... quem se habilita? E todo mundo murcho. Igual o Golias. Nós vamos ir lá no Golias daqui a pouco. Já pode ir abrindo em 1 Samuel 17 aí. E depois em 1 Reis 21. Deixa os dedinhos lá marcando. O Golias era aquele rapaz de 3 metros e não sei quanto. Acho que eu tenho anotado aqui. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Ele tinha 2,90 m. Na realidade ele tinha 2,886 metros. 2,90 m. O Cliff é baixinho perto dele. Pelas medidas ele tinha 6 côvados e 1 palmo. Só a ponta da espada dele, da lança dele, pesava 15 quilos. A ponta da lança do rapaz que ele jogava. Então aparece aquele rapaz, tipo aquele filme 300, lembra? Uma hora que eles convocam aqueles bichos mais esquisitos. Vê uns caras todos cebolão, todos esquisitão, uns gordão, todo melecadão, suadão, cabeludão, feiozão. É tipo umas coisas assim, o exército dos filisteus. Era o campeão, os filisteus, né? Os filistino, palestino. É tudo a mesma coisa, você sabe, né? Filisteu, filistino, palestino. Os que dão trabalho sempre, né? Estão dando trabalho aí já tem 2, 3 mil anos. Estão lá até hoje. Apesar que agora estão mais preocupados com a Coreia. Olha lá aí, ó. Exército de Israel. Tem macho aí não? Só tem mulherzinha aí, é? E aí? Baixa em mim. Aí você olha. É um pé direito, velho. 2,90 m. Uma lança, escudo, capacete. Todo mundo baixava a cabeça. Fala nada. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aí, o Messias do Deus único e verdadeiro, para provar que pode pelejar contra a besta, para calar a boca do povão que fica falando isso, ele faz isso aí, ó. Ele convoca as aves do céu para comer a carne dos exércitos, e dos cavalos, dos jumentos, dos dromedários, tudo aquilo que a gente... dos exércitos da besta. Só não come a besta porque Deus ainda tem um outro papel para a besta, que é aprisioná-la e julgá-la e etc. Lançá-la viva no lago de fogo. Ela tem um galardão especial que nós vamos estudar daqui a pouco. Então, essa cena horrível de aves fartando-se de carne humana é o suprassumo. É o máximo da vergonha, da ignomínia, da humilhação. Jesus Cristo está humilhando os exércitos da besta. Jesus Cristo está humilhando publicamente a besta, ao fazer que os seus exércitos sejam mortos e as suas carnes comidas por aves. Porque nas Escrituras, animais comerem carne humana é o cúmulo da humilhação, é o cúmulo da vergonha. Por exemplo, aí o Golias está lá. E aí? Tem macho aí não? Ninguém vai brigar comigo não? Parece um naniquim de 9 anos. Ruivinho. Um rapazinho chamado Davi. Fala assim, aí ó, vim brigar com você. O Davi lá de cima, né? O Golias, 2,90 m, o Davizinho. Quantos anos tem? Que altura tem um menino de 9 anos, hein? Não, nessa época ele era novinho mesmo. Não, eu calculo que ele era criança. Era um pequenininho. Não vamos, ela está com problema com números. Não vamos entrar nos detalhes. Pois é. Um dia a gente estuda Davi. No verso 44, quando Davi desafia Golias, olha o que ele fala. Versos 44 a 46. 1 Samuel 17. O filisteu, vão no 41. Também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia diante dele. Quando o filisteu
vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para virdes a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Ou seja, eu vou te humilhar, vou te matar e vou te humilhar em público. Vou dar seu cadáver para os bichos comer. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ou seja, eu vou te humilhar. Você está falando que vai me humilhar, mas quem vai te humilhar sou eu. Eu vou dar os seus cadáveres tudo para os bichos comer. Ou seja, eu vou humilhar e muito. Eu vou dar um chocolatão. Os bichos vão comer seus cadáveres. É o cúmulo, ele está assim desafiando. Está afrontando muito. Vou falar assim, eu vou dar seus cadáveres para os bichos comer. Lá em 1 Reis 21, tem uma mulher muito célebre nas escrituras pela sua maldade. Ela é quem é? Jezabel. Jezabel, essa mulher, como se diz, era o bicho. Tanto é que ela foi comida pelos bichos. Essa mulher aprontou muito. Ela fez muita coisa ruim na história de Israel. E Deus reservou uma morte humilhante para ela. Essa caracterizada pelo extremo, suprassumo da humilhação, da ignomínia e da vergonha. A gente vê isso em 1 Reis 21, 23 e 24. Ignomínia. Mas tem um acento agudo aí. Mas tem um acento agudo aí. No minha, né? Mas disso, essa mulher, lê a história dela toda aí, lê os capítulos mais para trás, você vai saber por quê. E a morte dela foi profetizada por Elias. E no verso 23 e 24 de 1 Reis 21 fala o seguinte, ó: também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Ou seja, você vai ter uma morte extremamente ignomiosa, vexatória, humilhante, vergonhosa. E é dessa forma que Cristo vai humilhar os exércitos da besta. É dessa forma. Dando as carnes dele, dos camelos, dos mulos, dos jumentos, dos grandes, dos poderosos, dos comandantes, para as comer. Verso 20. Esse é o destino das hostes bestiais. Mas o destino da besta, qual é? Mas a besta, verso 20, foi aprisionada. E com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago que arde com fogo e enxofre. A besta, eu já falei isso, eu dei um drops há umas semanas atrás, quando o Carlos Augusto estava aqui. A besta foi aprisionada. A palavra grega aqui é poiesas, né? P-O-I-E-S-A-S, poiesas. A palavra que é traduzida por aprisionada. Essa palavra literalmente significa lançar mão de alguma coisa à força, indicando que haverá uma arrogante resistência do anticristo até o último momento. Então, vai ser necessário que ele seja preso à força, na marra, igual o meliante quando ele quer evadir das mãos do guarda, né? Ele tem que pegar na marra. Isso corresponde
fica com o dedo aí em Apocalipse 19, ao nosso texto teimoso de 2 Tessalonicenses 2, que diz o seguinte: o texto é perfeitamente paralelo com Apocalipse 19, nos seus dois verbos, né? O 2 Tessalonicenses 2, 8, fala exatamente a mesma coisa que Apocalipse 19 e 20. Apocalipse 19 e 20 é absolutamente paralelo a 2 Tessalonicenses 2, 8. Está falando do aprisionamento da besta, do anticristo. Então, será de fato revelado o iníquo, um dos títulos do anticristo, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ele vai ser lançado vivo dentro do lago que arde com fogo e enxofre. E como é que é esse negócio aí de matará? A palavra traduzida matará é a palavra grego anaireo. A-N-A, ana, ireo, I-R-E-O-A, que significa ser removido à força, ser retirado com violência, que é exatamente sinônimo do poiesas, aprisionado, ser aprisionado à força. Ah, não vem não? Precisa de mais uns 15 para ver. Ou seja, corresponde em sentido ao poiesas, aprisionado, lá do Apocalipse 19 e 20. E essa palavra que é traduzida matará. Ou seja, lançar mão de alguma coisa à força, ser removido à força, retirar com violência. Ele vai ser, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus aprisionará à força com o sopro de sua boca. Tá. E na simbologia bíblica, o que significa sopro da boca? O sopro da boca, na simbologia bíblica, é símbolo de palavra de Deus em ação. O sopro nas Escrituras é um símbolo da palavra de Deus em ação. Gênesis 1, tal, Daniel 2, 2 Timóteo, toda a palavra de Deus é Teos pneus, soprada, blá blá blá. Ou seja, significa que a besta vai ser aprisionada à força por ordem de Cristo, que acabou de chegar. É isso que significa a quem o iníquo, o Senhor Jesus, matará com o sopro de sua boca. Ou seja, ele vai ser aprisionado à força por ordem e mando de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui no meu tem um stop cor-de-rosa com exclamação. Destruirá pela manifestação da sua vinda. A palavra destruirá é uma palavra grega, talvez os irmãos que já estudaram BPG conheçam essa palavra, katargeo. K-A-T-A-R-G-E-O, que significa tornar inoperante, impedir, anular o poder, tornar inofensivo. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus dará ordens para que seja aprisionado à força, a fim de que ele seja tornado inoperante, assim de que ele seja tornado inofensivo, para que ele pare de agir. Ou seja, assim que o Senhor Jesus Cristo, eu até coloquei a ordem aqui, ó, no final da tribulação, o Senhor vai se manifestar visivelmente. Ele vai demonstrar o seu poder partindo o Monte das Oliveiras ao meio. Aí ele dá ordem para a prisão à força da besta e do falso profeta. Depois ele determina que o anjo prenda Satanás no abismo. Aí ele destrói os exércitos da besta. Aí ele julga. Aí não vou nem entrar no capítulo 20. Mas a ordem é essa. Ele se manifesta visivelmente. Ele aterriza
demonstra o seu poder partindo o Monte das Oliveiras ao meio. Aí ele dá ordem para a prisão à força da besta e do falso profeta. Aí ele destrói os exércitos da besta, aí ele manda prender Satanás no abismo. É essa a ordem. Mas nós estamos aqui ainda, ó. Mas a besta foi aprisionada. O que significa isso? Ele vai ser, Cristo vai dar uma ordem, vai ser lançado mão à força, com violência. A besta e o falso profeta vão ser aprisionados. Aí eles vão ser levados ao tribunal. Os seus pecados vão ser computados. Vão ser computados. Ele vai ser preso à força para ser impedido de prosseguir agindo, né? Ele vai ser poesado para que ele possa ser catargesado, para que ele possa ser impedido de agir. Aí ele será julgado num tribunal junto com o falso profeta. Daniel 7:26. Daniel 9:27. Daniel 11:45. Face a plaquinha dos 5 minutos, nós vamos ler Daniel 7:26. Que diz o seguinte: mas depois, leia o contexto, né? Se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Está falando do anticristo. Ele é aprisionado à força para que ele pare de agir. Ele é levado ao tribunal. Nesse tribunal, os seus pecados são computados. Aí ele recebe a sentença: ser lançado vivo no lago de fogo. A besta e o falso profeta foram unidos na sua carreira de engano, também serão unidos na sua condenação. Aí eles recebem um galardão negativo, evidentemente, por suas obras e ações. O galardão é triplo. A antecipação do juízo do trono branco só vai acontecer 1000 anos depois, lá no final da tribulação. Eles vão ter uma condenação particular e antecipada. Um demo do trono branco, né? A negação do direito de morrer, porque eles são lançados vivos, e de grátis, inteiramente plus, 1000 anos de lago de fogo a mais do que qualquer criatura perdida. Até mesmo do que o diabo e os seus anjos, para quem esse lugar foi preparado. Mateus 25:41. O inferno foi preparado para o diabo. Ou seja, eles são triplamente galardoados por sua carreira e por suas ações. O restante dos exércitos foram mortos com a espada, que a gente já viu como. Na semana que vem, daremos início ao Apocalipse 20. Lembrando que em Apocalipse 20 é aquele lugar onde 1, 2, 3, 4, 5 vezes aparece a palavra Kília. Kília. Com Q-U. Que é traduzida no português por quilo. Com Q-U. Mas na realidade é com capa, né? Com K. É só no Brasil mesmo que tem quilo com Q-U, né? Nas feiras. Como é que chama? Aquele treco que coça a mão quando você escolhe? Quiabo. R$2,90 o quilo com Q-U. Mas a palavra Kília, que é traduzida por 1000 anos, é a palavra 1000. 1000, quilo, 1000 gramas, quilômetro, 1000 metros. Quilo. Que é o capítulo que apresenta a doutrina do milênio. Mas como existe a pretensão de se dar um estudo inteiramente à parte, né, um estudo mais aprofundado sobre o milênio, falaremos de en passant nos tópicos que aqui são citados no capítulo 20 de Apocalipse. Então, na semana que vem, não percam um demo do estudo do milênio, que é o estudo que virá após o estudo de Apocalipse, se o Senhor Deus assim o permitir. Amém? Podemos orar?